O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Lula vai conduzir bem a situação com o líder Jacques Wagner. Essa fala do vice-presidente foi durante um evento do setor ferroviário em Dom Aquino, no Mato Grosso. O vice-presidente também ressaltou que a Polícia Federal, os órgãos de controle, têm total independência para cumprir o seu trabalho. Mas, para além das falas de Alckmin, a gente tem apuração aqui no Metrópolis de que ministros e assessores do Palácio do Planalto ficaram incomodados sobre a entrevista ao repórter Vitor Pinto, da Band News, na quinta-feira. E, durante essa conversa, Wagner expôs que Lula havia ligado para o senador para supostamente prestar solidariedade. Na ocasião, ele também afirmou que não pretende deixar a liderança do governo. Para auxiliares de Lula no Planalto, Wagner constrangeu e expôs Lula nessa entrevista. A avaliação é que o senador insiste em permanecer como líder do governo por acreditar que terá um tratamento diferenciado da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal. No Planalto, a aposta até então era que Wagner tomaria a iniciativa e pediria para deixar a liderança. Lula também foi aconselhado a dizer que o aliado tem direito a se explicar, mas ressalta que defende o aprofundamento das investigações. Felipe Monteiro. Jacques Wagner errou em ter se antecipado, dar essa entrevista, concedido essa entrevista, onde ele falou que o presidente Lula ligou para ele, onde ele disse que permaneceria no cargo antes mesmo de falar com seus aliados, antes mesmo de falar com o dono do cargo? Nilo, eu acho que sim. Eu acho que ele precisava falar, de certa forma, rápido, né? Até porque a população precisa de informação, né, a respeito, senão começa a conjecturar muito mais do que o fato em si. Mas ele não preparou bem, não. Não preparou bem, não, e, na minha opinião, ele acabou se antecipando, né, a sua defesa. E, mais do que isso, acabou dando uma justificativa muito ruim. É muito fraca a justificativa dele. Quando ele abriu a boca para falar sobre a questão do apartamento, abriu a boca para falar da questão do dinheiro, né, que foi encontrado na sua residência, né, mais de 70 mil dólares, né. Ele, na minha opinião, ele falou muito mal. E, além disso, né, colocou o Lula numa situação completamente complicada, né, ao falar que o Lula ligou para ele para prestar solidariedade, falando que, dando a entender que o Lula teria dado respaldo para ele continuar no cargo de liderança do governo no Senado Federal. Então, Jacques Wagner, na minha opinião, se antecipou muito mal, né? Ele deveria segurar mais a bola, esperar um pouco mais, pensar mais na defesa, tentar criar mais prova em relação ao que ele vai falar. E ele acabou se antecipando e errou muito politicamente. Até que as pessoas depois repercutiram e muito a sua justificativa, na minha opinião, completamente bizarra e completamente sem nenhum tipo de fundamento jurídico e técnico. Bom, alguns internautas apontam que Jacques Wagner já dava sinais de ruptura com o governo no Senado Federal. Além disso, a gente lembra isso tanto na internet quanto nas notícias mesmo que a gente chegou a dar aqui no Contexto Metrópolis. Várias vezes houve aí uma desconfiança no trabalho e na atuação do Jacques Wagner. E a gente vai relembrar a manifestação do senador após a votação do PL da dosimetria. A gente tem essa matéria, produção, ou tem a fala do Jacques Wagner? Muito bem, então vamos ouvir o que disse o senador Jacques Wagner, a manifestação dele, depois da votação do PL da dosimetria. Eu fiz, sem consultar o presidente da República ou a ministra Gleice, porque eu acho que quem está na política tem que ter coragem de se arriscar. A política sem risco não tem graça. E me arrisquei e não me arrependo de ter vindo aqui para ter feito um acordo de procedimento e não de mérito. No mérito, meu partido fechou questão contra essa matéria. O governo orientará contra essa matéria, porque eu não acho menor o crime contra a democracia. O que nós vimos em 8 de janeiro de 23 é muito grave. Eu fui aluno no Colégio Militar do Rio de Janeiro. E no meu tempo, quem passava no muro de uma instituição militar passava rápido, porque sabia que ali não podia encostar por ser uma instituição militar. O que nós vimos nas vários agrupamentos aqui, inclusive em frente ao quartel-general do Exército, em outros quartéis, é algo muito grave. É como se as Forças Armadas brasileiras estivessem dando cobertura
a um ato de insurgência contra um resultado eleitoral que culminou no 8 de janeiro. Então, não acho que é pouca coisa, eu acho que é muito grave. E o que mais me preocupa, senador, a mim, no projeto de lei que Vossa Excelência relatou, e que apesar de haver essa discussão se é de mérito ou de redacional, o objetivo foi minimizar dano, vou chamar assim, porque para que não transbordasse para outro tipo de crime. Mas o que mais me incomoda é que nós não estamos tentando equacionar um problema do 8 de janeiro. Como a lei ela é perene, nós quase que estamos dizendo a quem queira de novo fazer uma insurgência contra a democracia já tem uma proteção. Muito bem, aí houve críticas ao líder do governo durante essa fala, depois dessa fala, porque, como ele disse aí, né, ele acabou dando a sua manifestação sem pedir a opinião dos seus parceiros, sem pedir a opinião dos seus aliados, sem pedir a opinião do presidente Lula para uma matéria que é muito cara para a base governista e também para a oposição. Então, isso aí seria um assunto de divergência, assunto prioritário, né? Tanto que foi parar depois na sessão do Congresso, na votação de sessão do Congresso, e hoje está em disputa no Supremo Tribunal Federal. É assunto importante, é assunto caro para ambos os espectros políticos, e o senador acabou falando ali por vontade própria, sem ouvir os seus aliados. Mas tem mais. Antes de eu pegar esse debate com o Felipe, eu queria falar um pouquinho mais para englobar tudo sobre Jacques Wagner. E lembrar um pouquinho também sobre a questão da derrota do Jorge Messias na votação do Senado, que também colocou o líder do governo em uma situação delicada no Palácio do Planalto. Responsável pela articulação política na casa, Wagner garantia que o governo tinha votos suficientes para aprovar o indicado de Lula ao Supremo. Mas o placar final revelou uma derrota histórica. 42 senadores votaram contra Messias, que teve apenas 34 votos de apoio. Nos bastidores, a avaliação de parlamentares é que a derrota escancarou falhas na articulação do governo e enfraqueceu a posição de Wagner como principal interlocutor do Planalto. Isso no Senado. Antes mesmo da votação, a crise em torno da indicação de Messias já havia levado o governo a discutir uma possível troca na liderança do Senado para tentar melhorar essa relação entre o presidente da casa, Davi Alcolumbre, e também o presidente Lula. Lembrando que Alcolumbre defendia o nome de Rodrigo Pacheco. O episódio também aprofundou o desgaste entre Palácio do Planalto e o presidente do Senado, Alcolumbre, e passou a ter impacto direto na tramitação das outras pautas de interesse do governo, que passaram a enfrentar resistência e estão com resistência até hoje na casa. E aí, Felipe, é onde eu quero chegar. O líder do governo acabou tomando para ele, né, essa responsabilidade de falar o que quer e o que não quer, mas quando precisa articular de fato uma pauta que é relevante, que é importante, e aí eu vou citar uma, por exemplo, a PEC 6x1. Chegou no Senado e acabou sendo mudada, desvirtuada pelo líder do Senado, mas da oposição, Rogério Marinho, e foi acatada pelo Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa. O Jacques Wagner não se movimentou. E falamos muito também sobre isso aqui no momento da indicação do nome do Jorge Messias. Não houve articulação política. O advogado-geral da União, o Messias, precisou bater perna e gastar sola de sapato sozinho. Não se faz uma indicação dessas para sabatina no Senado sem que todas as lideranças do governo estejam juntas, inclusive o presidente da República, apoiando esse nome, apoiando esse indicado. Ele foi sozinho. Gleisi Hoffmann não estava, o Wagner não estava, o Guimarães não estava. Ninguém estava à frente dessa negociação. Depois, quando o negócio apertou muito, um ou outro fez ali uma outra articulação. E o presidente Lula, que não quer mais entrar nesse tipo de embate, quer ficar encastelado, não resolveu o problema. Contou que o Jacques Wagner pudesse resolver esse problema, solucionar, mas não solucionou. E aí eu também te pergunto, se ele não está cumprindo um papel de líder do governo no Senado, qual é o papel que ele está cumprindo? Talvez o de levar interesses de outras pessoas que não sejam da população para dentro do Congresso Nacional.
Bom questionamento, Nila. Bom questionamento. Quando você pega, por exemplo, né, as seguidas derrotas do governo no Senado Federal e no Congresso Nacional, você vê claramente que tem problema de articulação política. E quem faz a articulação política, quem faz a negociação, é o líder do governo na casa, né? Ou seja, o Jacques Wagner, ele fracassou, está fracassando como líder do governo, né? Foi assim no período da dosimetria, que o governo perdeu. Foi assim na indicação do Messias. A indicação do Messias foi até pior. A indicação do Messias foi vergonhosa, foi uma derrota vergonhosa do governo, né? E o governo só se insistiu na nomeação do Messias porque o Jacques Wagner falou para o Planalto que tinha os votos suficientes para o Messias ser eleito e nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E não teve, né? Ou seja, foi uma falha de diagnóstico absurda do Jacques Wagner. Quando você vê, por exemplo, que no Senado Federal, né, que é a Casa Revisora, todos os projetos de prioridades do governo, como a PEC 6x1, como a PEC da Segurança Pública, né, estão parados na mesa do Alcolumbre. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, né, o líder do governo não consegue fazer uma articulação boa, né, que pudesse destravar esses projetos prioritários do governo. Então, o Jacques Wagner, como líder do governo, vem falhando muito. Aí, qualquer pergunta, por que então se mantém como líder do governo? Neira, tem duas espécies de líder, na minha opinião, né? Tem um líder que é aquela pessoa que é boa de articulação, que consegue negociar, consegue destravar os projetos, e esse não é o caso do Jacques Wagner. E tem um líder que é uma figura importante, uma figura que quando fala, né, as pessoas e o público em geral ouvem, né? O Jacques Wagner, na minha opinião, é um líder nesse sentido, né? Mas na linha da importância e relevância política dele, né? Poxa, foi ministro da Casa Civil da Dilma, foi governador da Bahia por 2 mandatos, é o senador da República muito bem votado na Bahia, conseguiu fazer vários governadores, né, depois dele, Rui Costa, que agora é ministro da Casa Civil, não é mais porque saiu para disputar as eleições, né? Mas o Rui Costa, por exemplo, que era ministro da Casa Civil do Lula, foi sucessor do governo da Bahia depois do Jacques Wagner. O Jacques Wagner fez o Rui Costa, né? Então, por conta disso, né, o Rui Costa é uma figura importante e relevante. Então, ele é um líder que não consegue se organizar, não consegue articular, mas é um líder que tem uma posição firme sobre vários assuntos e faz manchete, né? Então, na minha opinião, o Jacques Wagner ainda se mantém como líder do governo, apesar das derrotas do governo do Senado Federal, porque ele é essa figura forte politicamente. Mas, de fato, quando você vê, né, o resultado, você fala, poxa, por que então que Lula mantém o Jacques Wagner na liderança do governo? O que ele está provando? O que ele está fazendo? Aí o teu questionamento final é genial, Leila. Será que ele está lá para defender interesses escusos de outra pessoa e facilitar a tal emenda master, por exemplo? Né? Esse é o questionamento que a sociedade vai fazer agora. Porque, ver o resultado dele como líder do governo, ver que fracassa toda hora, então por que ele está lá? Por que ele continua como líder do governo? Continua como é o questionamento que a sociedade e a população vai fazer. Está lá para quê, então? Essa é a pergunta. Para quem não se lembra, a gente refresca a memória, e não somos nós que estamos dizendo, é o Supremo Tribunal Federal, é a Polícia Federal, que diz que o Jacques Wagner está entre os principais alvos, estava entre os principais alvos da Compliance Zero na 9ª fase. E aí a suspeita é por conta das mensagens que foram extraídas do celular do Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro, lá na Bahia. E os investigadores tentam esclarecer se o Wagner teria atuado em favor de pautas de interesse do Banco Master dentro do Congresso Nacional, entre elas essa famosa emenda Master, que tentava ampliar o Fundo Garantidor de Crédito. Em contrapartida, a Polícia Federal suspeita de que o parlamentar possa ter recebido vantagens indevidas. Já falamos sobre isso aqui. Dinheiro em espécie, dinheiro, apartamento, viagens de jatinho, viagens para shows internacionais. Bom, aqui está falando na matéria sobre os shows e repasses que somariam aí aeronaves particulares, apartamentos, shows e repasses, tudo somaria mais de 3,5 milhões de reais. Parte desses pagamentos, segundo a investigação, teria sido realizada por meio de uma empresa ligada a familiares do senador, estrutura que, na avaliação dos investigadores, poderia ter sido utilizada para ocultar a origem do dinheiro. Então, só para refrescar a memória, na semana passada houve a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Um dos alvos, o senador Jacques Wagner,
Durante muito tempo, houve essa suspeita muito clara de relacionamento entre o Augusto Lima na Bahia, o PT da Bahia. De alguma forma, ali entre o Rui Costa e o Jacques Wagner, a gente não sabia muito bem quem seria o primeiro envolvido. Pois bem, sabíamos também que o envolvimento seria ligado à questão do Cred Sexta, que é aquele cartão que foi criado pelo Augusto Lima nos supermercados, que tiraria dinheiro direto da folha de pagamento dos servidores públicos. Ok. Foi descoberta esse envolvimento por meio das ligações telefônicas do Augusto Lima, as mensagens de áudio do Augusto Lima. Agora, o senador Jacques Wagner é investigado, viu, gente? Ele não é culpado, não é condenado, nada disso. Ele é investigado. E ele deixa isso muito claro, que ele é investigado e que quem é investigado não tem que deixar cargo, não é culpado, não tem que deixar eleições. Mas fato é que ele está sendo investigado como qualquer outra pessoa que está nesse caso, como, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que a gente também vai falar sobre ele um pouquinho mais à frente. Quero aproveitar para chamar um intervalo.